Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Hoje é segunda-feira, é dia de Conexão ND, com a presença do deputado estadual Valdir Cobalcini, atualmente líder do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele é natural de São Lourenço do Oeste, grande município do nosso oeste catarinense, está no 4º mandato de deputado, foi diretor da Secretaria do Oeste no governo Pedro Ivo Cacildo, chefe de gabinete do governador Paulo Afonso, secretário de Desenvolvimento Regional do governo Luiz Henrique, também secretário da Casa Civil no mesmo período governamental e secretário da Infraestrutura no governo Raimundo Colombo e presidiu o diretório estadual do MDB. Detalhe interessante, nas últimas 3 eleições, Valdir Cobalcini foi o mais votado dentre todos os candidatos do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Queria agradecer a sua honrosa presença, então logo foi convidado, imediatamente alterou a agenda e aqui está conosco para conversar sobre Caçador, onde o Grupo ND instalou no último final de semana uma sucursal para cobrir todo o Alto Vale do Rio do Peixe e também o município do Planalto Norte Catarinense, um acontecimento histórico para a comunicação de Santa Catarina. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo, deputado Valdir Cobalcini. Boa noite, Moacir Pereira. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Primeiro, de reencontrá-lo. Obrigado. E também, obviamente, que para cumprimentar a todo telespectador, sábado nós tivemos um momento histórico em Caçador e meio oeste Santa Catarina, com a presença do grupo ND, do presidente Marcelo Petrelli, enfim, a instalação, a inauguração da sucursal da Record no meio oeste de Santa Catarina, sediado em Caçador, mas que congrega também municípios importantes como Videira, Fraiburgo, Joaçaba, Campos Novos, Curitibanos, Concórdia, Treze Itilhas, por exemplo, tantos outros municípios. Eu sei que o amigo é o cidadão honorário de Treze Itilhas, uma cidade que vale a pena, para quem não conhece, vale a pena visitar. Caçador é uma cidade industrial, é o 4º exportador de Santa Catarina, 14ª economia, mas talvez historicamente, Moacir, por estarmos fora do eixo rodoviário e até político de Santa Catarina, os meios de comunicação, assim como o governo, de alguma forma, deve para Caçador e para a região, tem uma dívida histórica, temas que a gente até não gosta muito de abordar, mas que ainda vivemos a herança daqueles períodos no início do século passado, que foi, infelizmente, a Guerra do Contestado. Ainda nós temos heranças extremamente severas que acabaram tardando o nosso desenvolvimento econômico, cultural, e obviamente que os governos, no passado recente, no passado mais remoto, quer dizer, não tiveram aquele olhar que nós precisaríamos ter tido, assim como também o Planalto Norte de Santa Catarina, pela distância física e porque não é uma passagem obrigatória. Para você ir a Caçador ou para você ir nesta região, você tem que ir especialmente lá. Não é uma cidade de passagem, nem uma região de passagem, assim como também é o Planalto Norte. Vamos acrescentar na sua relação aí, até porque temos a esperança de que o povo lá esteja também nos prestigiando, na verdade, 2 municípios sobre os quais eu tenho assim, também um carinho especial. O município de Tangará. Por que Tangará? Porque os 2 meus primeiros livros, deputado, coloridos, edição maravilhosa, né? Edições maravilhosas, com capa dura, na verdade. Um foi Treze Itilhas, o Tirol Brasileiro, certo? E o segundo foi Santa Catarina da Alexandria. E Tangará, ao que eu estou informado, tem indústrias importantes de papel e celulose, não é isso? Extraordinárias. No dia 25 de novembro, as indústrias param para fazer uma homenagem tradicional, na verdade, o senhor conhece bem melhor essa história, né? Para homenagear os empregados e comemorar o dia de Santa Catarina da Alexandria. Caso raro aqui em Santa Catarina, a gente precisa lembrar. E Pinheiro Preto, eu estive lá fazendo coberturas eleitorais e tal, durante a campanha,
me lembro do marco do Zé Cavacariano, que é a história do primeiro trem, primeiro assalto a um trem pagador em Santa Catarina, durante, 1909, se eu não me engano, Exato. durante a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande, que é mais uma coisa extraordinária também para contar na história de Santa Catarina. Mas tem outros lá na região que também tem muita coisa para contar, o senhor certamente haverá de destacar aqui. Mas, deputado, a importância lá para a região, o senhor que é a principal liderança política de todo grande caçador, né, o Alto Vale do Rio do Peixe, como é que a população recebe essa notícia aí da instalação de uma sucursal do Grupo ND? Qual a expectativa? Com a presença do Grupo ND na região meio-oeste, é a forma que também nós temos de tornar a região conhecida de Santa Catarina. Antes da presença do ND, para que alguém fizesse uma matéria em Caçador, teria que se deslocar ou de Joaçaba, ou de Lages, ou de Chapecó. Teria que fazer uma viagem, praticamente, para chegar a Caçador. Agora, a presença física lá certamente que vai facilitar para contar das coisas boas, dos fatos positivos, da pujança econômica que é aquela região, o que significa para Santa Catarina as grandes indústrias, grandes marcas. Tem realmente marcas importantíssimas que até Santa Catarina não conhece. A presença da televisão, da geração de sinal de televisão, certamente que vai propiciar ao nosso estado a integração. Isso significa integrar esta região com Santa Catarina, que durante anos e anos pouco se sabe. Quando se fala em Caçador, Moacir, ou se fala em Videira, não se tem a dimensão. Em Joaçaba não se tem. Joaçaba, claro, é mais conhecida porque lá sim já tem sinal de televisão há algum tempo e é uma referência de toda a nossa região meio-oeste. Mas Santa Catarina precisava, se ressentia da presença de um meio de comunicação, um dos mais importantes do país, e certamente que agora vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico, social, político, cultural de todo o meio-oeste Santa Catarina. Foi realmente um evento histórico em toda a nossa região. Eu divulguei recentemente na coluna aqui também no Grupo ND na televisão, com a News e na NDTV, que investimentos milionários estão sendo realizados em Caçador, um deles da Guararapes. E na época, se eu não estou enganado, não tenho memória muito boa, 800 milhões, é isso mesmo, deputado? Em torno de R$ 1 bilhão está sendo investido apenas nesta empresa. Indústria de MDF, é isso? MDF se tornará a maior indústria de MDF da América Latina, sediada em Caçador. O grupo Guararapes, que também tem sede em Palmas, no Paraná, e em Santa Cecília, Santa Catarina, próximo a 60 quilômetros, 70 quilômetros de Caçador. Realmente é um investimento importantíssimo, privado. E o senhor também tem uma relação muito boa com a Adame, né? Do Grupo Adame. Também está com previsão de ampliação. Também com ampliação, com investimentos grandes. Sim. O Grupo Frame Porte, também uma empresa exportadora, aliás, as empresas lá de altíssima tecnologia, praticamente todas as indústrias lá, nesse momento aqui, em nada lembra anos passados, quando falasse em Caçador, capital da madeira, se imaginava motosserra, se imaginava a questão da agressão ao meio ambiente. Absolutamente. É uma das maiores reservas florestais do nosso estado, mata nativa, araucária e também de reflorestamento, principalmente o pinos, de onde deriva a matéria-prima que é transformada em Caçador e exportada para o mundo inteiro. Deputado, o Caçador também é famoso porque tem lá o mais completo, o melhor acervo, né? Do Museu do Contestado. Como é que está o museu? Está visitado, continua bem organizado, está bem protegido? Sim, muito protegido, muito visitado, desperta, sem dúvida, uma curiosidade. Não teve alguém que contasse tanto a história e por isso ela não é tão conhecida, tão divulgada, mas foi um marco que não há como apagar. Infelizmente isso aconteceu e precisa ser contado, e até de uma certa forma, se nós pudéssemos extrair algum legado positivo disso para a nossa história, nós fizemos, quando o Luiz Henrique foi o governador, fizemos um teatro ao vivo lá durante 5 dias, com mais de 20 mil pessoas por dia,
para assistir o que foi a guerra do contestado. Então, não se investe devidamente para que a gente possa vender isso, não é, como um legado histórico que poderia, inclusive, render para o turismo. Mas, enfim, a Universidade do Contestado, aliás, a Uniarp, hoje, com curso de medicina, nós temos outras bandeiras importantes na área da saúde, por exemplo. Eu vejo de que precisamos habilitar mais especialidades. Caçador está sendo habilitado em cardiologia, que hoje é Xanxerê, isso é muito importante para o meio-oeste Santa Catarina. Nós acompanhamos ainda, Moacir, eu que viajo todas as semanas, eu faço praticamente 2.000 quilômetros todas as semanas. 2.000 quilômetros. Nós encontramos muitas ambulâncias que vêm do extremo oeste Santa Catarina para Florianópolis. Aliás, a famosa ambulancioterapia. Ambulancioterapia. Outro dia eu passei aqui, deputado, no hospital, olha naquele triângulo hospital Celso Ramos, a maternidade Carmela Dutra, eu fiquei realmente espantado, porque tinha mais ou menos umas 15 ambulâncias ali, de diversos lugares de Santa Catarina. Saem à meia-noite da região para vir a Florianópolis e voltar no mesmo dia. É uma loucura. Quer dizer, isso não é possível nós continuarmos com isso. O Hospital Joana de Guzmão, por exemplo, é referência em tratamento oncológico para Santa Catarina. Deputado, a propósito ainda da área educacional, cultural, hospitalar, saúde e tal, como é que está a unidade da UDESC lá em Caçador, hein? Que foi prometida, se não me engano, no governo de Leonel Pavan. E aí tiraram a unidade de Caçador e jogaram em Balneário Camboriú, não foi isso mesmo? Foi mais ou menos isso, mas... E aí? Tem alguma perspectiva enfim, agora? Nós estamos construindo isso e nós acreditamos que agora tem uma agenda sendo construída pelo governador do estado em outubro, e a expectativa nossa é que esse tema esteja na agenda e que, enfim, depois de tantos anos, possa ser anunciada a sede, o campus físico em Caçador, com, claro, cursos não que venham a concorrer com os outros cursos existentes na região, mas que venham somar, venham agregar, porque, afinal de contas, Caçador, como é a cidade mais importante do meio-oeste Santa Catarina, seja em termos populacionais, mas também econômicos, também possa receber. Aliás, há um vazio no mapa de Santa Catarina, a presença da UDESC em todas as regiões, menos no meio-oeste Santa Catarina. Então, a nossa expectativa é de que essa ida do governador se revista também, além de outros anúncios, de outras obras, também a presença física da UDESC na região. Deputado, projeto para 2022, a informação que circula na Assembleia é que o senhor é candidato à Câmara Federal, confirma? Já há algum tempo que a gente busca esse espaço. Um partido grande não é fácil furar esse bloqueio, mas, enfim, esses mandatos que nós já ocupamos, outras funções que também ocupamos, que o amigo informou no início dessa entrevista, acho que nos permitem fazer com que a região possa estar representada na Câmara dos Deputados, e, obviamente, que como a minha origem é o oeste de Santa Catarina, a minha vida é o oeste de Santa Catarina, agregamos o oeste com o meio-oeste de Santa Catarina, penso que a região poderá, sim, estar representada. Aliás, é a primeira vez, se isso acontecer, é a primeira vez... E Caçador terá um deputado federal. Caçador terá um deputado federal. E quem vai para o seu lugar na deputada estadual na região, já está definido, não, pelo MDB? Temos, sim, candidatos já colocados, né? O grande desafio é convencermos, hoje não é fácil, compor uma chapa proporcional, né? Temos 60 vagas, todos os partidos têm, é muito difícil, seja de homens, de mulheres, é muito difícil, mas, enfim, a gente deve encontrar, sim, alternativas que possam continuar esse trabalho que nós estamos fazendo. Deputado, depois que o senhor confirmou a presença aqui no nosso Conexão ND, eu dei uma olhada nas redes sociais e vi que o senhor estava lá para o extremo oeste, lá para São Miguel, se não me engano, passou depois para São Lourenço, enfim, estava lá na região, quinta-feira, sexta-feira. E de vez em quando eu fico também observando a sua presença lá, fim de semana no oeste, né? Termina a sessão aqui da Assembleia, você vai para o oeste. O senhor é um dos deputados lá daquela região do meio-oeste catarinense, do Alto Vale do Rio do Peixe, que mais conhece as estradas estaduais. Estão realmente em situação deplorável. Tanto as estaduais quanto as federais. Eu estive lá em São Miguel do Oeste na sexta-feira,
aliás, pernoitei já na quinta-feira de noite, a situação da 163, por exemplo, é um descalabro. É um abandono que envergonha, constrange, né, a todos os catarinenses. Não é possível. É tanto que o governo do Estado agora está aportando lá 100 milhões, nós autorizamos. E aqui não vai, Moacir, não vai nenhuma crítica a esse ou aquele governo. Isso é uma questão de Estado. Quer dizer, há que ter uma política, ao menos de manutenção, de conservação das nossas rodovias. Não estou nem falando em duplicação, mas a 163, a situação que se encontra, é a pior rodovia. Essa aí foi contratada em 2013 para terminar em 2015. Houve o abandono da empresa que investiu a licitação, agora está sendo retomada a passo de tartaruga, mas enfim, assim como a 163, a 282, que é a rodovia com maior extensão, começa lá em Paraíso, depois de São Miguel do Oeste e vem aqui na ponte. São 680 quilômetros. A rodovia hoje mais perigosa de Santa Catarina embora se fale muito na 470, se fale muito na 101, antes da duplicação era a 101, a rodovia mais perigosa. Depois da duplicação, esse título, infelizmente, nada né, honroso, passou para 282. Eu acompanho, né, todas as semanas, praticamente, a cada 3 dias é uma morte na 282. Né? Então, nós estamos criando uma frente parlamentar, Moacir, já temos em torno de 20 assinaturas, no sentido de defendermos a duplicação. Hoje sequer tem projeto para uma terceira faixa. Nós queremos a duplicação, especialmente no trecho que vai de Florianópolis a Lages e no oeste de Santa Catarina, de Ponte Serrada até São Miguel do Oeste. São os pontos mais importantes de também trânsito intenso de caminhões e que trazem toda a produção do agronegócio de Santa Catarina em direção aos portos, dos portos, né, que abastecem o mundo. Né, e quem transita nessas rodovias sabe, especificamente, sabe o que ela é, o perigo, a falta de mobilidade, quer dizer, a insegurança. Então, a duplicação também, além de desenvolvimento econômico, significa segurança, significa salvar vidas, né? E que essa é a razão que nós queremos chamar a atenção das nossas autoridades estaduais e federais para a necessidade de começarmos, pelo menos, com o projeto. Por que o Estado de Santa Catarina não tem a contrapartida que merece do governo federal, na sua avaliação? Hein? Eu até fiz uma menção, Moacir, na semana passada, um pronunciamento na Assembleia. Em 2020, esse ano ainda não concluímos, mas em 2020 o Estado transferiu para Brasília dos seus impostos 70 bilhões de reais. E recebeu como contrapartida em investimentos. Não estou falando de custeio, de folha de pagamento, de SUS, recebeu de investimentos 471 milhões de reais. Então, me parece que a classe política, a classe empresarial de Santa Catarina precisa se abraçar. Os meios de comunicação não é contra esse ou contra aquele, não quero falar mal desse, mal daquele, mas Santa Catarina, talvez porque é conhecida como um estado de primeiro mundo, se fosse um país, seria um país de primeiro mundo, não sabem da situação em que nós passamos, especialmente em relação à infraestrutura. Se nós temos uma condição de vida melhor do que outros estados, uma expectativa de vida, um índice de desenvolvimento humano, educacional, melhor talvez do que outros estados, mas isso não se reflete na infraestrutura do nosso estado. IDH dos municípios de Santa Catarina, os piores estão exatamente nessa região do Alto Vale do Peixe, do Planalto Norte, da região do antigo, da Guerra do Contestado. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto também, o MDB no governo Moisés, as prévias, a definição de candidaturas e outros assuntos de interesse nessa nossa pauta especial com o deputado estadual Valdir Cobalcini, que acompanhou a instalação do Grupo ND, a inauguração da sua sucursal na cidade de Caçador para a grande cobertura do Alto Vale e também do Planalto Norte. Voltamos em seguida, deputado, com esses temas para os nossos telespectadores do Conexão ND. Até já. Retornamos após os comerciais.
Este é o Conexão ND pela Record News, hoje entrevistando o deputado estadual Valdir Cobalcini, líder do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atuação forte em Caçador, Alto Vale do Peixe, mas também todo o oeste catarinense. Entrevista que estará disponível na íntegra, deputado, no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Então vamos já reiniciar com a questão dos IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano. Vários municípios da Santa Catarina estão lá embaixo nesses índices. Aqui o senhor, naquela região polêmica do contestado no início do século passado, aqui o senhor atribui esses baixos índices? Houve a falta de presença dos governos, falta de um planejamento para levar investimento, para levar educação, para levar ensino? O que aconteceu na sua opinião? Bem, eu acho que é fruto também da falta de investimentos em infraestrutura, questão da energia, por exemplo, de saneamento básico, não temos ainda o gás natural que não chegou na região. As rodovias demoraram muito mais tempo para chegar, tudo demorou mais. Lá nós não temos escolas centenárias, não existe escola centenária, né? As escolas demoraram mais a chegar, a saúde demorou mais a chegar, as políticas públicas demoraram mais a chegar. A região agora está sendo descoberta como políticas de Estado. Aliás, eu até comemorei esses dias e falei com o governador Moisés, até num pronunciamento que fiz em Otacílio Costa, elogiando o programa que atende os 61 municípios com menor IDH de Santa Catarina. Aliás, eu sempre reclamei isso da tribuna da Assembleia, mas também formalmente aos governos para que olhassem esses municípios que sofrem os impactos do passado, por omissão do próprio Estado. Ninguém está nessa condição porque quer. Quer dizer, os níveis de educação, se comparados dentro do próprio Estado, é como se fosse comparar Santa Catarina ou estas regiões com índices de estados do Nordeste. Nós temos isso ainda aqui em Santa Catarina. Então, quando você fala de baixo IDH, você imagina uma educação, né, uma saúde, saneamento básico, energia, são vários fatores que acabam influenciando em que o IDH, o nível de renda, dizer, a expectativa de vida, isso acaba influenciando, né, uma série de questões, né, que faz com que as regiões com baixo IDH, elas estão muito deprimidas, não só apenas na sua economia, mas na qualidade de vida. Enfim, acho que o Estado acertou quando, enfim, lançou esse programa e agora tem que injetar investimentos em infraestrutura, obviamente, mas também educação, especificamente saúde, saneamento básico, para que se injete onde mais precisa, lá na ponta, porque não tem chegado isso lá. Então, nesses municípios e nessa região que o senhor conhece melhor do que lideranças políticas de Santa Catarina, quais são as principais reivindicações hoje, as principais necessidades urgentes, se eu tivesse que priorizar, 1, 2, 3? Eu acho que educação, sem dúvida alguma. Que é preparar professores, investir em escolas, professores, nesses municípios? Nesses municípios, eu acho que tem que ter a mão do Estado. Segundo? Saúde. Há problemas, é? Há problemas de saúde, há problemas de falta de habilitação de especialidades, e as pessoas têm que vir a Florianópolis ainda, ou a Joinville, ou a Blumenau, a fim de obter um tratamento médico. Saneamento básico, sem dúvida alguma, que é importante. E a questão que eu vejo também fundamental é de que as indústrias, para se instalarem em regiões como essa, deveriam ter um incentivo a maior. Né? Por quê? Porque estamos distantes dos portos de Santa Catarina, dos centros consumidores. Então, nós precisaríamos, aquelas empresas que queiram se instalar em regiões remotas e com menor índice de desenvolvimento humano, deveriam ter tratamentos diferenciados em relação, por exemplo, àquelas, com todo o respeito que nós temos, mas que se instalam em regiões superdesenvolvidas, que se tivesse uma política econômica como forma de incentivar que empresas se instalassem nessas regiões como forma de crescimento. Se eu entendo o seu argumento, que eu acho legal, aquelas empresas que recebem incentivos fiscais do governo no litoral catarinense, que está adotado de uma boa, uma razoável infraestrutura, nos municípios com baixo IDH,
digamos, Lebon Regis, digamos, Timbó Grande, etc., deveria essas empresas ter o dobro ou o triplo do incentivo para poder garantir a sua viabilidade. É por aí. Para nós propiciarmos um equilíbrio no desenvolvimento das regiões, em relação a essas ainda não, né, no mesmo nível, e que nós vamos demorar muito a chegar, onde está hoje o Vale do Itajaí, onde está o norte de Santa Catarina, onde está o litoral de Santa Catarina, ainda não o sul, porque a duplicação da 101 vai fazer com que isso, né, também transforme o sul do nosso estado, mas essa falta de priorizar, de investir em infraestrutura, enfim, nesses setores, é que mantém ainda essa distância dessas regiões em relação às regiões mais desenvolvidas do nosso estado. Deputado, últimos fatos indicam que o MDB cada vez mais junto e presente no governo Carlos Moisés. Moisés é o candidato do MDB por que vem? É uma pergunta difícil, Moacir. Na verdade, nós tomamos uma decisão, a bancada do MDB, que eu lidero, depois da instabilidade política, todos acompanharam isso, acho que isso trouxe prejuízos para Santa Catarina. No início dos primeiros 2 anos do governo Moisés, houve uma dificuldade de comunicação, de relação, e não apenas com a Assembleia, mas, enfim, com a sociedade. Não houve a presença, né, do governador, como deveria ter acontecido, mas isso talvez tenha amadurecido ele também. E a nossa bancada do MDB entendeu que nós deveríamos oferecer essa estabilidade política e permitir com isso a governabilidade e a tranquilidade de governar. Isso que tem acontecido. O ano que vem é o ano eleitoral, por enquanto nós não tratamos ainda, né, sobre o que vai acontecer, né? Nós temos, o MDB, né, discute através de uma prévia ou de um entendimento a sua candidatura ao governo do estado. Temos 3 nomes colocados: o nome do Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, o nome do Celso Maldaner, nosso presidente estadual do partido, deputado federal, e o nome do senador Dário Berger. Você já fez opção, não? É por uma questão regional, Moacir. Agora eu preciso te responder, né? Mas uma questão regional, e até você sabe da minha ligação muito estreita com o ex-governador Cacildo Maldaner, sabe disso. A minha vida teve início com ele, né, que é líder político do nosso partido, que eu tenho um imenso respeito, e obviamente que o Celso Maldaner integra, quase tem uma relação familiar. Então, por uma questão regional, mas eu torço pelo entendimento, não torço pela disputa através da prévia. E a hipótese do Moisés no MDB é cogitada? O senhor admite? Não? Olha, nós não tivemos a oportunidade de conversar com o governador Moisés em relação à filiação. Não conversamos ainda, houve um contato oficioso do presidente do partido, Celso Maldaner, com o governador Moisés, algum tempo atrás. Se nós tivermos algum momento para falarmos sobre o futuro político, nós vamos conversar de forma muito madura, mas não temos, de concreto, nós não temos nada ainda. Com a sua experiência, o que aconteceu com o governador Carlos Moisés? Porque realmente mudou, né? Mudou. E mudou muito, né? Mudou bastante. O que houve na sua avaliação? Eu tenho acompanhado o governador Moisés em muitos compromissos pelo interior de Santa Catarina. É outro Moisés. Estava mais cercado antes, né? Está solto. Também isso. Eu acho que o cheiro do povo está fazendo bem. Está gostando da... Está gostando. Eu acho que governar Santa Catarina significa estar presente nos municípios. O governador não pode ficar aqui no Palácio da Agronômica, que é confortável, ou no centro administrativo. Tem que estar próximo da realidade, onde as pessoas vivem, onde estão os problemas. Tem que conhecer os problemas, identificar e resolver esses problemas. E, obviamente, que houve aí também uma combinação de fatores, de aumento de receita, de diminuição de despesas, que faz com que a Fazenda hoje tenha uma condição que permita investir em Santa Catarina. Então, obviamente que o governo não vai apenas, né, para conhecer a realidade, para visitar os municípios, mas vai também com soluções, e isso eu acho que tem feito com que o governador tenha se sentido muito à vontade diante dessa nova condição que o Caixa permite, mas se percebe, né,
uma constatação que se faz que o governador hoje está governando de verdade. Infelizmente, perdeu-se 2 anos, né? Até pela falta de experiência, mas acho que nesses 2 anos ele conheceu o governo e hoje conhece Santa Catarina. Ele é candidato à reeleição, governador? Sinais são esses, né? Os sinais são esses. Acredito que... Tomou gosto mesmo pela política? Tomou gosto, né? Ainda há poucos dias eu estava lá em Lages, em um evento, e recebeu lá um presente e já, né, colocou um chapéu, né, um pala, né, que é uma vestimenta tradicional da região serrana, né, e vestiu um chapéu e começou, inclusive, a cantar música gauchesca. Então, ainda que não falasse, mas já dá a entender, dá sinais, né, mas se percebe realmente que ele, né, tem muita vontade de ser candidato à reeleição, e é legítimo também que pense assim, não, contra o quê, não há nenhum reparo. Apenas o senhor é natural de São Lourenço do Oeste, e São Lourenço é conhecido como a famosa indústria Paraty, que a população conhece, né, consumidora no supermercado, né, fábrica de bolacha e tal, famosa no Brasil inteiro. Famosa, né? uma das... Outro dia, deputado, eu gosto muito de quando compro qualquer produto, até coisas comuns, né, de observar onde é que aquilo é produzido. Outro dia eu tive uma surpresa, porque vi que a marca de sucrilhos, Kellogg's, e sucrilhos não são mais, principalmente, mais famosa do Brasil, Kellogg's, tem uma fábrica também em São Lourenço do Oeste. Só tem 2 fábricas no mundo. E uma delas está em São Lourenço, que produz o Pringles. Exatamente. Que a Kellogg's adquiriu... 2 só no mundo? Só no mundo. Que maravilha. Só 2 unidades fabris no mundo que produzem o Pringles. Uma nos Estados Unidos? Uma é nos Estados Unidos e a outra em São Lourenço. A Kellogg's adquiriu há cerca de 3 anos a Paraty, o grupo familiar do seu Ângelo Fantin, que foi o fundador da empresa, e adquiriu realmente um valor financeiro muito importante, à época 1,380 bilhões, e claro que expandiu, a empresa quase que duplicou-se, já era uma das maiores, se não a maior, do ramo alimentício do Brasil. Hoje, sem dúvida alguma, que não apenas do Brasil, mas do continente, é uma das mais importantes. E lá na região temos outras indústrias de diversos setores, né, da atividade que produzem também para Santa Catarina, para o Brasil, e também exportam, né, deputado? Pinhalzinho tem lá a fábrica de fogão também, que é uma grande empresa. São duas fábricas lá, tem Maravilha, uma cidade que cresce bastante. Tem outro município lá que produz os melhores camisetas de futebol para o Brasil, para o mundo. Saudades, exatamente. Então, vestem a seleção brasileira, quer dizer, a colonização, talvez, alemã, italiana, enfim, forjados na indústria, essa vocação, né, ela já veio, né, da Europa, então faz do que com estas cidades, pequenas cidades, que hoje tem grandes marcas que alcançam o mundo. Então a região cresceu muito, em detrimento da falta de investimentos em infraestrutura. Imagina se nós tivéssemos rodovias duplicadas, por exemplo. Você imagina o que seria transformado esta grande região oeste de Santa Catarina? No oeste nós temos, né, italianos que subiram do Rio Grande do Sul e foram colonizar várias cidades, temos alemães, temos romenos, temos portugueses, temos uma diversidade. Eu acho que essa diversidade, nesse mosaico, é que forma a riqueza de Santa Catarina. Você concorda? Sem dúvida, essa vocação empreendedora. Temos tiroleses, né? Temos tiroleses, austríacos lá em Três Etilhas. E, aliás, eu tenho ido bastante em Três Etilhas, vale a pena. Quem não conhece Três Etilhas, vale a pena conhecer, né? Porque além de ser uma sede da Tirol, né, dessa grande indústria que completa 70 anos, né, este ano, é mais uma das grandes marcas de Santa Catarina. Se nós fôssemos falar das marcas que nós temos no grande oeste de Santa Catarina, que, enfim, o agronegócio, ligados mais ao agronegócio do nosso estado, mas também a diversificação das indústrias hoje é uma coisa absolutamente, nos últimos anos, você vê Chapecó,
o crescimento da cidade de Chapecó no que se transformou, e o importante é que toda a cidade, toda a região cresce junto. Obviamente que a gente precisa, e eu quero aqui registrar mais uma vez a necessidade urgente que nós temos do gás natural, está no litoral, daqui a um pouco chega, quem sabe, no Planalto Norte de Santa Catarina, mas é um insumo básico, e aí quem governa o nosso estado tem que ver o mapa de Santa Catarina. Mas a maior reivindicação hoje é 282, né? Sem dúvida alguma. Não há nenhuma dúvida, é a prioridade das prioridades. A infraestrutura hoje, claro que nós temos SCs também importantes que precisam de investimentos, mas a rodovia federal de leste a oeste, de oeste, extremo oeste a leste de Santa Catarina, que corta todo o nosso estado, é a 282, sem dúvida, que é a prioridade número 1. Deputado, temos aí no minuto alguma informação adicional, algum fato novo, alguma questão que o senhor queira abordar? A palavra é sua. Nós temos também uma pauta importante, dentre outras pautas na Assembleia, por último, que é a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. O governador Luiz Henrique, quando governador, sancionou, encaminhou um projeto de lei à Assembleia, cujo relator foi o deputado Romildo Titão, instituindo o Código Ambiental. Foi o pioneiro, Santa Catarina foi pioneiro no Brasil, e depois veio o Código Florestal brasileiro. Hoje, depois de 12 anos, há a necessidade de tornar o Estado mais ágil, mais eficiente, mais, enfim, menos burocrático, e a questão de meio ambiente é, sem dúvida alguma, um fator que tem que se levar em conta no momento do desenvolvimento também econômico, tem que caminhar atrelado à preservação, mas também o processo de licenciamento tornar mais rápido, mais eficiente. Deputado Valdir Cobalcini, mais uma vez agradecemos aí a sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Um abraço, muito boa noite. Agradecendo também ao telespectador que acompanhou a nossa programação, hoje a entrevista com o deputado Valdir Cobalcini, disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Um abraço, deputado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e até segunda.